É um grande privilégio pregar o Evangelho. Amém? E vocês têm colegas, vocês têm amigos, parentes, familiares que ainda não foram salvos. Irmãos, levem a sério. Sabe, poder comprar uma casa, ter dinheiro ou comprar um carro, esse tipo de coisa, são coisas importantes na vida, mas o que é mais importante é não deixar as pessoas ao seu redor sem conhecer Jesus. Amém? A melhor forma de amá-los é apresentá-los Jesus. Você não vai conseguir ajudá-los em tudo. Se você emprestar dinheiro, você ajuda em determinada área. Se você leva alguém até o médico, você está ajudando aquela pessoa na saúde física. Porém, muitos sofrem de depressão, que é mental. E eles não ajudam nisso. Amém? Mas Jesus sim. Amém. A grande maioria dos psiquiatras vão te dar algumas medicações e algumas instruções para seguir. Graças a Deus pelos médicos, pelos psiquiatras, eles dão o seu melhor. Mas tem uma questão. Foi Deus que fez o homem, em espírito, alma e corpo. E cada uma destas partes tem que ser ministrada. E o seu ente querido, o seu irmão, a sua mãe, o seu parente, o seu colega, o seu ente querido, aquela pessoa da qual você se preocupa, ela já está salva? Quando Jesus entrar na vida dela, aquela pessoa será muito grata a você. Agora, até o seu pai ou talvez a sua mãe pode te perseguir por você ser um cristão ou fazer piadas. E eu posso te dizer que existem várias pessoas que estão no céu que faziam piada de mim. Amém? Sabe, eu me lembro do meu avô me dizer, sabe, ei, e eu era um garoto de 6, 7 anos, pense nisso. Perguntar isso para uma criança, você acredita em Jesus? E ele dizia, então ore agora, peça para Deus mandar chuva. Vai lá, ora, pode orar. E ele dava muita risada. E ele me disse que ele ia na igreja, quando era mais jovem. Eu ia na igreja, cantava no coral, mas eu ficava sempre olhando as garotas. Este era o meu avô, e nessa época ele já não era jovem. Essa era a lembrança dele. Bem, quando ele teve um problema cardíaco e estava muito mal no hospital, minha mãe estava lá e ele estava numa situação que melhorava e piorava e novamente os médicos deram o seu melhor. E ele estava ali, desesperado para respirar com um problema cardíaco, melhorando e piorando, e então ele abraçou minha mãe e naquele momento ele não estava muito lúcido, consciente daquilo que estava dizendo. E finalmente, 2 palavras escaparam da sua boca. E pelo fato dele ser Dinacan, do pessoal de Babá, minha mãe é Babá, Dinacan, que fala um chinês diferente, malê. E ela dizia, peça perdão. É por isso que você deve confiar em Jesus, minha mãe dizia. Diga, perdoe Guá, me perdoe, clame por Jesus. E ela sabia que na sua vida, ele perseguia os cristãos e fazia muita piada deles. E ele recusou, mesmo estando no leito de morte cada vez pior. Mas finalmente ele olhou para o céu e pela primeira vez houve uma mudança no seu semblante. Ele tinha visto algo. Então ele disse, Jesus, perdoe Guá. E uma paz veio sobre ele. E a minha avó, a mãe da minha mãe, estava lá. E ela também não era crente. E dali em diante, ele só foi deitando no travesseiro e caiu num sono. E naquela semana, ele partiu para o Senhor Jesus. Quantos creem na misericórdia de Deus? Até mesmo no último momento, como aquele ladrão na cruz, o Senhor vem e te salva. Mas ore, não dê por certo a salvação deles. O melhor que pode dar aos seus filhos é Jesus. Amém? Pense comigo, você dá para eles 3 refeições quentinhas por dia, dá banho, dá roupa para eles. Porém, o mais importante que eles precisam é de Jesus. O que o mundo precisa é de Jesus. Amém? Pouco tempo depois, a minha avó também se salvou por aquilo que ela viu. Por aquilo que ela viu acontecer. E ela recebeu Jesus. E nesse momento eles devem estar pulando lá no céu. Amém? Como um casal jovem. Para sempre jovem, forte e saudáveis. Amém? Glória a Deus.
Aleluia! Este ano veremos muita salvação. Amém? Veja, o tema do ano tem a ver com os planos e propósitos de Deus na sua vida. Seja qual for o seu plano, eles são, na verdade, subservientes. O seu plano é, na verdade, algo que está dentro de um plano maior de Deus para este ano. Então, quando você segue a Deus, é como seguir a um rio que está indo em determinada direção e tem outro rio em outra direção. Certifique-se de seguir a Deus e não cair neste outro rio. Flua neste rio. E algo sobre rios é que Ele que te leva, você não leva o rio. Amém. Amém. Você entra no barco. E o que faz lá dentro? Você entra e descansa. Amém? É o rio que te leva. Você só pilota. Amém? Então a vida cristã é assim. É uma vida de descanso apesar de pilotar. Você segue o fluir do Espírito, desde quando você recebe este poder. Amém? Uma vez que o Espírito Santo está em você, você tem que decidir. Não, eu não cometerei aquele pecado. Amém? Você apenas decide no Espírito. E então o Espírito Santo assume. É como dirigir no volante. Vire aqui e aí o poder do Espírito entra em cena. Vocês se lembram? Não levantem a mão, vai mostrar a idade. Vocês se lembram quando nós tínhamos que virar para a esquerda e era assim? Lembram? E aí para a direita? Não era? E você fazia aquela cara de força? Agora com a direção elétrica isso é passado, mas vocês mulheres são abençoadas. De verdade, acredite em mim, vocês são abençoadas. Porque nós construímos músculos com aquele tipo de direção. Eu posso dizer que há 100 anos atrás, eu me lembro de estar dirigindo. Amém, glória a Deus. Eu quero chegar a essa idade e poder dizer isso. Olhem para mim, eu estou forte, glória a Deus. E você? Amém? A Bíblia diz, nós que estamos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor. Pode ser esse ano. Mas até lá, sente-se e assista isso. O ano Kairos. O ano do lugar certo, na hora exata. Amém. Se você ainda não viveu essa experiência, eu creio que vários de vocês já viveram. Amém? Até mesmo nos últimos meses, vivendo essa aceleração. Nós ainda recebemos vários testemunhos. Na verdade, nós recebemos muitos testemunhos de pessoas no lugar certo na hora certa, como de uma irmã russa que estava prestes a cometer suicídio. E ela quis assistir TV antes de cometer suicídio. Sabe, esta vontade, quem colocou essa vontade nela? Quando você está depressivo, você não quer assistir televisão. Amém? Talvez ela tenha pensado, vou assistir o último episódio da novela antes de me matar, para saber qual é o final. Seja lá qual for a razão, o motivo, eu sei que foi Deus que colocou. Amém? E então? E quando ela ligou no momento certo. Foi o tempo Kairos para ela. Lembram-se, Kairos no grego, tempo certo. Tempo de oportunidade é um tempo favorável. A palavra oportunidade vem de oportuno, ou seja, tempo favorável. Amém? Então eu apareci. Eu digo isso com toda humildade, mas Deus escolheu a mim para aparecer para ela. Ao invés de tantas pessoas que me criticam, mas Deus falou, sintonize nesse cara, a doutrina dele vai te salvar, e ela foi salva. Então novamente digo, com toda humildade, me sinto privilegiado pelo Senhor ter me escolhido, neste episódio em particular. Amém?